Estou aqui na área central de Balneário Camboriú, na rua 620, para conversar com o presidente da Copemesc, o Eroni Forest, ele que é médico, que rege aqui a Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina, especializada em medicina do trabalho. E eu vou conversar com ele sobre esses acidentes de trabalho que vem acontecendo aqui na região, como fazer a prevenção, o que caracteriza o acidente de trabalho. Nesta semana nós tivemos um caso em Itajaí, onde um trabalhador de 43 anos acabou perdendo a vida na última segunda-feira, quando o galpão de uma obra onde ele trabalhava acabou então desabando. Esse caso aconteceu no bairro São Vicente, na rua Genésio Tavares, foi por volta das 4h30 de segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, o André Barbosa de Souza, que foi a vítima desse acidente de trabalho, ele estava em estado grave quando a equipe chegou, foi levado ao hospital Marieta Bornhausen, mas morreu antes de chegar na unidade de saúde. Bom, doutor Eroni Forest, primeiramente eu quero desejar um bom dia e começar lhe perguntando o que caracteriza o acidente de trabalho, né? E como é que o trabalhador pode fazer para reduzir os riscos de ser vitimado aí por um acidente de trabalho? Bom, primeiro bom dia a todo o pessoal da Rádio Menina, né? Sempre muito atencioso a todas as situações do município, né? Graças à imprensa, muita coisa é resolvida no município, no estado e no Brasil, né? Agradecer a você por ter nos procurado para conversar sobre um assunto tão importante hoje no Brasil, né? E regionalmente também, que aqui nós temos muita obra da construção civil, né? A medicina do trabalho e a engenharia de segurança do trabalho, elas cumprem um roteiro de normas. Então, toda empresa, ela tem que ter um programa de prevenção de risco ambiental, um laudo técnico ambiental feito pela engenharia. Ali eles vão detectar os riscos que estão sendo expostos esses trabalhadores, e esses riscos têm que ser corrigidos, ou por EPC ou por EPI, ou com exames importantes depois, através do PCMSO, onde o médico pega os riscos e vê quem é apto e quem é inapto. Por isso o programa conta com admissional, demissional, periódico, mudança de função e retorno ao trabalho. Então o trabalhador, quando chega na empresa, ele, mesmo que ele venha de férias, ele tem que passar por um exame, que a gente chama de exame de retorno ao trabalho. Ou quando ele entra na empresa, um admissional, para ver se aquele risco que ele vai ser exposto, ele vai suportar. Ou aquele risco não dá para ele trabalhar, por exemplo, em altura. O trabalhador que trabalha em altura tem que ter curso de trabalho em altura, tem que estar rígido para poder trabalhar em altura, não pode ter nenhum risco clínico, que porventura uma vertigem ele pode despencar de lá, e ele não pode ter nenhuma doença neurológica, né, como tipo de convulsão, a epilepsia, porque senão ele não pode trabalhar nesse setor, ele pode ser administrado em outro setor, por exemplo, no solo. Aí ele passa a ter outro tipo de função e outro tipo de exame. É importante a gente salientar, no caso, por exemplo, da construção civil, tem uma série de equipamentos que são importantíssimos para garantir a segurança do trabalhador. O equipamento, basicamente, é o EPC, que é o coletivo, né, onde protege o grupo de trabalhadores, né, e o EPI, que é o individual, de cada trabalhador. Só que tem que educar o trabalhador para o uso do EPI também. O EPC é problema da empresa. Agora, o problema do EPI é do trabalhador também. É o cara que usa, que recebe, que conserva aquele equipamento. A obrigação da empresa é fiscalizar o EPI, né, bem claro no Ministério do Trabalho e Emprego, e também fornecer o EPI gratuitamente para esse trabalhador. As doenças que causam acidentes do trabalho, os problemas que causam acidente de trabalho, eles são classificados em vários tipos. O acidente do cara ir e vir para o trabalho, que é o de trânsito, né? Que é o acidente de trajeto, o acidente no local, que é o acidente típico, e o acidente por doença ocupacional também, né? Quer dizer, o trabalhador acaba
fazendo um esforço exagerado e acaba tendo uma tendinite, uma bursite, algum tipo de doença dessas tendinites em gerais, e aí ele passa a ter uma doença ocupacional por acidente do trabalho. Quer dizer, a doença ocupacional pode ser um acidente do trabalho, é um acidente do trabalho. Porque se o cara trabalha num silo e tem uma bronquite e tem uma crise de asma, ele está sofrendo um acidente do trabalho tipo doença ocupacional, né? Doença do trabalho e acidente do trabalho. É junto. O acidente típico é quando ele está no meio ambiente e acaba sofrendo esse acidente. Mas é importante citar que existe a condição insegura de trabalho e o ato inseguro de trabalho, né, do acidente. O ato inseguro é o trabalhador que provocou. Ou ele não usou EPI, não está usando EPI e perde a audição. Um barulho muito grande, ele acaba perdendo a audição com o tempo, né? E aí é uma perda auditiva por falta de uso de EPI, mesmo que a empresa forneceu, ele cometeu o quê? Um ato inseguro. Agora, na condição insegura de trabalho, ocorre o quê? A empresa não dá as condições do cara trabalhar naquele meio. Por exemplo, fio elétrico espalhado no chão, com rede mal enjambrada, o gambiarras. O trabalhador vai lá, bate naquilo, morre de um choque elétrico, tem uma parada cardíaca, que é o mais comum, né? Faz uma parada cardíaca por choque, até chegar ao socorro com cardioversor, essas coisas todas, o pessoal tem que estar habilitado para isso. Por isso que existe o que a gente chama de SESMIT, que está na NR4, né? Na norma regulamentar número 4, onde tem uma equipe que a empresa tem que ter, depende do número de funcionários dela. Por exemplo, a universidade da qual eu coordenava esse serviço, nós tínhamos a equipe completa, né? Enfermeira do trabalho, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Então, essas equipes que cuidam dos trabalhadores. Quando tu abre um espaço numa empresa, essa equipe é que vai cuidar do ser humano que vai entrar lá. Enquanto o ser humano não entrou no ambiente, você não tem problema. No momento que ele entrou, tu começa a ter problemas. Então, essa equipe é a guardiã de tudo isso, né? Perfeito. E para a gente finalizar, doutor, qual a responsabilidade da empresa a partir do momento que acontece um acidente de trabalho? Cada caso é um caso. Por exemplo, se eu tive uma experiência muito grande com o médico do trabalho da Celesc, da Companhia Elétrica do Estado de Santa Catarina, né? E lá eu fiz um trabalho, inclusive, que publiquei, foi um trabalho de conclusão de curso meu, inclusive, quando eu era aluno ainda de medicina, está lá até hoje na Universidade Federal esse trabalho, que é onde nós concluímos, junto com a engenharia de segurança e os médicos do trabalho, que eram meus professores já, a gente concluiu que os acidentes da Celesc, realmente a maioria era por ato inseguro, porque a Celesc ela tem uma estrutura muito boa de EPI, EPC e de controle de doença e de acidente, porque é uma área de risco 3, né? Então, é uma área muito grande de risco e ela cuida muito disso. É uma empresa top na segurança no estado de Santa Catarina. A maioria dos acidentes eram causados por ato inseguro. Vamos supor, o cara queria terminar ligeiro o serviço, um cara mais experiente acabava se acidentando. Por condição insegura, eram raras as situações. Então, as empresas, normalmente, hoje, as grandes empresas, elas não têm mais o problema de errar. Elas fornecem, às vezes o erro é da equipe, o erro é da medicina, o erro pode ser da engenharia. Se hoje tu me pede um atestado admissional aqui, ou vem fazer um periódico, eu tenho a responsabilidade de saber o que tu tem. Mas eu preciso ter o PPRA na mão para te liberar. Porque como é que eu vou te liberar para um trabalho que você vai mexer com químicos e reagentes como um administrativo? Não é diferente. O risco é outro.